Bom dia, Ivan, bem-vindo. Bom começo de semana para você. Bom dia, Daniel. Uma saudação a vocês, colegas de bancada aqui, a toda a nossa audiência, a Norda, que eu estava acompanhando aqui a entrevista também, toda a nossa solidariedade. E a semana começa com bastante notícia, Daniel. Então, vamos começar falando aqui sobre Lula, que diz que o Brasil só vai dar aval a Daniel Pérez como embaixador dos Estados Unidos aqui no país. Depois das eleições de 2026, o petista também afirmou que pretende conversar com Donald Trump. E aí, Ivan, por que tanto imbróglio de Lula para dar esse aval ao Daniel Pérez como embaixador americano? O que ele pretende conversar com o Trump, hein? Então, Daniel, a gente precisa separar essa notícia aqui em duas partes. A primeira dela, o Lula alega que o Daniel Pérez teria um interesse nas eleições do Brasil e que por isso que o governo americano agora estaria interessado, então, em nomear o embaixador, uma vez que ficamos 1 ano e meio sem embaixadores, sem um embaixador americano, mas com uma representação comercial através do Gabriel Escobar no nosso país. Então, o Lula faz essa alegação. Na verdade, Daniel, o que está por trás disso é que o Daniel Pérez é uma pessoa muito próxima ao secretário de Estado, Marco Rubio, é o secretário de Estado americano que vem trabalhando com uma ideologia mais à direita conservadora em anos nos Estados Unidos, com um foco, uma atenção total à América Latina. É disso que se trata. O Lula não quer um aliado tão próximo do secretário Rubio no período da eleição do Brasil, o que é grave, porque o Lula deveria ter entregue já essas credenciais por um simples motivo, Daniel. Nós estamos com a relação diplomática com os Estados Unidos no pior nível da história, mais do que 2025. Agora nós estamos num nível bem mais baixo do que nós estávamos no ano passado. Pessoas estão perdendo os empregos por conta das tarifas. Se você quer consertar essa questão das tarifas, abrir uma negociação séria, franca e honesta, o primeiro passo seria justamente aceitar aí a indicação americana para a embaixada. Então, o Lula usa essa questão da eleição simplesmente para evitar que um aliado do Rubio assuma a embaixada. Já a questão do tete a tete, que foi esse o termo utilizado pelo Lula, ele diz o seguinte, que ele vem tentando conversar com o presidente Trump. Agora, olha só como são as coisas, Daniel. No final de semana passada, o Lula disse que ele teria uma conversa com o Trump. Hoje já é segunda, tal conversa até o momento não aconteceu. Ele nos leva a presumir que sim, ele tentou essa conversa, até porque ele admitiu isso na sexta-feira. Por que o Trump não está atendendo o telefone dele? Talvez porque ele não tenha aceito a indicação para a embaixada, por exemplo. O melhor canal de contato que ele poderia ter com o presidente Trump seria justamente aceitar o embaixador ali americano no Brasil, coisa que não aconteceu. Então, a gente fica com a sensação de que o Lula, de fato, não consegue esse contato com o presidente Trump. Ele pode tentar de novo nessa semana. A gente sabe que tem ONU no mês que vem, só que daqui até o dia 20 de setembro, quando a gente tem lá os chefes de Estado chegando para a ONU, tem muita coisa para acontecer. A notícia é que, por enquanto, o presidente Trump não está atendendo o telefonema do Lula, Daniel. Ivan Kleber, antes da gente seguir com os nossos assuntos com você, quero falar com a nossa audiência também, porque aqui é o seguinte, todo mundo fica mandando mensagem das 7 até as 8 da manhã. Cadê o Ivan Kleber? O Ivan Kleber já entrou, o Ivan Kleber já trouxe as notícias internacionais. Aí quando ele entra, vocês não deixam um like? Por favor, minha gente, me ajuda aí, vai, deixa um like pra gente enquanto nós conversamos aqui com o nosso analista de internacional, Ivan Kleber. É importante. Agora, será que se o Ivan pedir, vocês vão dar o like? Fala, Ivan. Bom, como a gente bateu a meta na semana passada, tenho certeza que a gente vai bater hoje. Então, pessoal, eu vou pedir o like, mas não é nem tanto pela minha presença aqui, mas pela atitude da Berenice, conseguir esse contato com a Norda para ela vir aqui e dar a entrevista que ela concedeu e contar a história dela. Então, acho que por essa ação da Berenice, a gente precisa aqui entupir o like da Revista Oeste. Tenho certeza que os senhores não vão me decepcionar e a gente vai aumentar aí o número de likes. Concordo plenamente contigo. Diga, professor Marcelo Suano. Ivan, é sempre um prazer, uma honra e um privilégio. Nós até tratávamos do assunto aqui antes, mas agora vem a fonte fidedigna, completa, absoluta, uma reflexão espetacular. Nós estávamos discutindo acerca da possibilidade de que o Trump já estava verificando a possibilidade de aplicar a Magnitsky novamente ao Alexandre de Moraes, a sua esposa,
e alguma entidade, a empresa vinculada. Qual é a possibilidade concreta disso acontecer e de que forma será aplicado se, porventura, ela vier a se efetivar? Bom, o professor Marcelo Suano, eu até estou aqui conferindo. Bom dia, né, para o senhor aí, ótima semana. O jornal Financial Times, na noite deste domingo, publicou que a administração Trump, o governo americano, eles estão considerando a possibilidade de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler um parágrafo da matéria do Financial Times para ilustrar para a nossa audiência o que o jornal trouxe. Abre aspas. O Departamento de Estado e as atenções a atenção dos Estados Unidos sobre de Moraes foi reacendida em parte devido a um caso que gerou um debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada. O juiz autorizou buscas policiais contra um jornalista e 2 supostas fontes no âmbito de uma investigação sobre a cobertura da imprensa a respeito de um juiz, ou seja, o ministro Flávio Dino, e de sua família. Bom, professor Marcelo, o Financial Times traz essa informação e, junto com o que nós tivemos de repercussão na semana passada, essa questão do jornalista lá do Maranhão está repercutindo mundialmente. Nós, inclusive, no Jornal da Tarde, na sexta, trouxemos uma matéria da BBC News Brasil, em sua seção em português, onde eles traziam ali que várias associações de jornalistas, inclusive com um cunho mais ideológico à esquerda, tá, professor Marcelo? Estavam criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes e que colocava em risco a liberdade de imprensa no nosso país. Inclusive, uma associação que protege jornalistas lá de Nova York publicou uma matéria, entrevistou o jornalista e isso repercutiu bastante. Aí, quando a gente pega esse fato que o Financial Times está trazendo, então, a Lei Magnitsky, em certa medida, ela foi criada para isso também. Só que agora a gente precisa analisar o todo, professor Marcelo. Vamos trazer aqui alguns elementos do que pode levar a Casa Branca, então, a considerar essas sanções. A gente estava falando agora há pouco, a questão da dosimetria. Ela foi comemorada pelo governo americano. Em dezembro do ano passado, Christopher Landau, vice-secretário de Estado, ele até fez uma publicação na rede social X dizendo que o governo americano via com bons olhos a aplicação da dosimetria, só que ela não entrou em prática ainda. Nós tivemos também, recentemente, a questão do Dia dos Pais, onde o ministro Alexandre de Moraes não autorizou que os filhos do presidente Bolsonaro visitassem ele na prisão domiciliar onde ele se encontra. A gente tem a questão agora desse jornalista. E mais, durante o final de semana, o empresário Elon Musk veio a público dizer que teve que alterar o algoritmo da rede social X no Brasil por uma questão de uma regulamentação e que os perfis de candidatos eles ficarão naquilo que é conhecido, não shadow ban, mas serão menos entregues, digamos assim, ao público. Então, quando a gente olha esse combo todo, e eu poderia aqui citar mais exemplos de janeiro até o presente momento, né? Digo janeiro porque a Magnitsky caiu em dezembro, então isso deve estar levando aí realmente ao questionamento. Ninguém pode afirmar que a Lei Magnitsky voltará, professor Marcelo, ou qualquer outra sanção. O que nós temos é uma possibilidade do governo americano avaliar isso. Inclusive, a nossa colega aqui, a Ana Paula Henkel, ela já trouxe essa informação de que, por exemplo, o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, não é tão favorável à aplicação da Lei Magnitsky. Agora, diante desses fatos todos, com certeza a Casa Branca está se debruçando sobre o assunto e deve tomar uma decisão em breve. Será Magnitsky? Será outras sanções? Será uma Magnitsky ampliada a outros ministros? Isso a gente precisa acompanhar qual será a decisão da Casa Branca. Daniel, devolvo para você. Conexão Brasília-Londres, Berenice Leite. Oi, Ivan, bom dia para você, boa semana. Você sabe que é sempre uma honra, né, poder te ouvir, saber tudo que está acontecendo no mundo. E, bom, com relação ainda ao caso do Anthony Fauci, né, parece que esse médico, ele acabou recusando um convite, um novo convite para que ele participe de uma audiência numa segunda comissão do Senado dos Estados Unidos, né. Lembrando que o Fauci, ele é um ex-assessor da Casa Branca e que era uma espécie de porta-voz na época da pandemia, da Covid. O pedido foi feito pelo senador republicano Ron Johnson. E, Ivan, por que o Anthony Fauci não quis comparecer novamente a essa comissão lá no Senado? E como é que estão essas investigações no Congresso dos Estados Unidos? Bom dia, Berenice. Uma ótima semana de trabalho para você na nossa capital. Então, vamos lá. Nós tivemos aquela primeira audiência no final de julho,
onde o Dr. Anthony Fauci ficou em silêncio e apelou à 5ª emenda da Constituição americana. Só que acontece, essa foi a primeira audiência. Os senadores que estão avaliando a condução do Dr. Fauci durante a pandemia, eles chegaram à conclusão que, obviamente, apenas uma audiência não é o suficiente para você, né, levar tudo isso para a opinião pública, porque é disso que se trata, trazer luz aos fatos que aconteceram durante a pandemia. Então, eles já estão trabalhando para que nós tenhamos aí uma segunda audiência. Até porque, conforme a gente trouxe no programa de Leste a Oeste na última sexta-feira, a gente tem agora revelações do telefone de trabalho do Dr. Anthony Fauci. Então, seria uma oportunidade até para ele se explicar ali sobre as mensagens, não é? Ele, em particular, ele colocava questionamentos se as mulheres grávidas deveriam ser vacinadas ou não. Em público, ele dizia que não tinha problema nenhum, mas em privado, ele estava preocupado com as possíveis sequelas, enfim, o que poderia acontecer com as grávidas, não é? Então, os senadores estão tentando fazer essa segunda audiência. O advogado do Dr. Anthony Fauci já disse que um cliente dele não irá comparecer a essa segunda audiência e que, na visão da defesa do Dr. Anthony Fauci, uma segunda audiência seria apenas uma perseguição política ao Dr. Anthony Fauci, por isso que ele não vai comparecer. Só que as investigações continuam e o ponto que a gente precisa focar aqui agora, Berenice, é o seguinte: nós temos 34 mil mensagens telefônicas do Dr. Anthony Fauci que estão sendo analisadas. Obviamente que os senadores vão separar aquilo que é de interesse público e aquilo que não é, vão fazer a curadoria para certificar que realmente não tem nenhuma informação que não seja ali do telefone dele para tornar isso público. E também a investigação relacionada ao fato dele ter se recusado a responder as perguntas, inclusive da gravata, da cor da gravata, ou até mesmo a cor do tapete ali do recinto, né? Na primeira audiência. Como também aqui a nossa colega Ana Paula explicou lá no De Leste a Oeste, nós temos um precedente da Suprema Corte Americana do final do século XIX, em que alguém que tem o perdão presidencial, ainda mais sendo funcionário público, precisa responder os questionamentos justamente da Casa do Povo, que é o Congresso americano. Afinal de contas, ele já tem o perdão presidencial. Então, não há nada que ele possa dizer ali que incriminaria ele, uma vez que ele tem esse perdão presidencial. E para concluir, Berenice, a gente tem bastante atualização sobre o caso do Dr. Anthony Fauci. Vários estados nos Estados Unidos já estão se organizando para eventualmente investigar o Dr. Anthony Fauci baseados em leis estaduais. Lembrando que ele tem um perdão presidencial a nível federal. Mas, se esses estados considerarem, após a investigação, que ele cometeu um crime baseado nas leis estaduais, seria fortemente aconselhado que ele não visite nenhum desses estados, sob o risco de poder até ir preso nesses estados, o que é uma possibilidade muito remota, mas existe. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Ainda nos Estados Unidos, Ivan Kleber, classificados como organizações terroristas internacionais pelo governo dos Estados Unidos, o PCC e o Comando Vermelho são alvos legítimos das forças de segurança americanas. A afirmação é do secretário de Defesa do governo Trump, Pete Hegseth. Por que o chefe do Pentágono falou isso, Ivan? Daniel, aqui também a gente precisa muita prudência com as declarações do secretário Peter Hegseth, porque quem acompanha a revista Oeste, e aí eu reforço o convite para as pessoas façam assinatura e acompanhem o site todos os dias. A gente está saindo na frente da velha mídia em muitas informações e muitas análises. Por que o Peter Hegseth não está trazendo nenhuma novidade para a gente? Porque lá em 5 de junho deste ano, quando o PCC e o Comando Vermelho foram classificados como organizações terroristas, nós já explicamos que a partir daquela data, sim, eles eram um alvo legítimo, inclusive com uma semelhança com Al-Qaeda, Estado Islâmico e outros grupos terroristas classificados pelos Estados Unidos. Do dia 5 de junho para cá, é disso que nós estamos falando. PCC e Comando Vermelho estão no mesmo patamar da Al-Qaeda. E membros dessas organizações estão no mesmo patamar de um terrorista da Al-Qaeda. Logo, eles são, sim, um alvo legítimo dos Estados Unidos.
Agora, também, os Estados Unidos não podem sair atirando por aí como se não houvesse amanhã. Depende de investigação, depende do acompanhamento jurídico, não é tão simples assim. Então, o que o Peter Hegseth declarou nesse final de semana foi justamente isso, Daniel. Se uma organização é um grupo terrorista, logo passa a ser um alvo dos Estados Unidos. O Peter Hegseth, ele é secretário de guerra. Ele não é secretário de Justiça do Departamento de Estado. Ele justamente tem que estar pronto para a guerra. Então, se chegar uma ordem do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, prendam aquele cidadão, aquele é uma ameaça para os Estados Unidos, aquela ação do PCC é uma ameaça aos Estados Unidos, façam A, B ou C, ele precisa estar pronto para agir. Então, em certa medida, o que ele está trazendo não é nenhuma grande novidade. O que me surpreende, sabe o que é, Daniel? A nossa audiência aqui, ela já sabia de tudo isso, porque nós temos uma audiência muito qualificada. É que setores aí do Brasil não entenderam ainda a gravidade do que é ter uma organização como o PCC e o Comando Vermelho classificados como uma organização terrorista. É como se nós tivéssemos 2 Al-Qaedas dentro do nosso país. Só que eu vou além, porque na verdade nós temos 4 Al-Qaedas. Porque além do PCC e do Comando Vermelho, nós temos denúncias amplas de que o Hezbollah opera no Brasil e também o Trem de Aragua, que é outra organização terrorista designada pelos Estados Unidos, uma organização venezuelana. Tem alguns países do Oriente Médio que eu acho que não tem tantos grupos terroristas operando dentro do país, viu, Daniel? Então, isso é que deveria chocar a nossa sociedade e também parte da imprensa. Mas eu tenho certeza que a nossa audiência já sabia de muitas das informações que eu trouxe agora aqui, Daniel. Agora, Ivan, Donald Trump disse que pretende declarar muito em breve o Estreito de Hormuz como território norte-americano. Por sua vez, o regime iraniano anunciou uma recompensa equivalente a $30 mil para quem capturar ou matar militares norte-americanos e entregá-los às autoridades do Irã. Quais as novidades a respeito dessa guerra no Oriente Médio? O presidente Trump fez essas declarações na última sexta-feira em um evento político. Afinal de contas, lá a gente também está entrando, né, na corrida eleitoral para as eleições em middle term. Então, ele participava desse evento e ele falou, olha, militarmente falando, né, a situação do Irã, a gente praticamente dizimou a marinha deles e tal. E agora o próximo passo, quem sabe, será declarar o Estreito de Hormuz como um território americano. Se ele conseguir isso, seja lá quem for o próximo candidato republicano, pelas próximas 3, 4 eleições, vence tranquilamente. É uma missão difícil. Agora, por que o Irã colocou essa recompensa, Daniel? Justamente para responder à declaração do presidente Trump. Porque se o Trump realmente pretende colocar Hormuz como território americano, ele vai ter que desembarcar tropas americanas na região. Não tem como fazer isso sem o desembarque de tropas. E aí, então, o regime iraniano já colocou essa recompensa. Se tiver soldado americano dentro do território iraniano, $30 mil de recompensa. Agora, a gente sabe que não é tão simples assim, nem para capturar um soldado americano, nem para conseguir essa recompensa. Eu acho que existe uma elevação do tom por parte do presidente Trump e uma resposta do regime iraniano. Mas até o momento, pelo menos na data de hoje, não há nada que indique um desembarque iminente no Estreito de Hormuz, Daniel. Ivan, amanhã, 8 em ponto, a gente se encontra mais uma vez aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Sempre muito bom recebê-lo. Bom dia para você. Ótima semana. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado, Daniel, aos colegas de bancada, a nossa audiência. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens. Daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.